Saúde os irmãos com a paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero encontrar-vos bem. 2 Coríntios 7:10 diz-nos: Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. É normal, enquanto seres humanos, ficarmos tristes quando acontece alguma coisa menos positiva. Encontramos evidências disso em toda a palavra de Deus, homens de Deus, reis, profetas, discípulos e até Jesus chorou. Além disso, a palavra fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, irmão. A grande diferença que existe é que as coisas que nos entristecem, quando vêm da parte de Deus e as recebemos como sendo de Deus, operam em nós arrependimento para nós mudarmos a nossa vida, levando-nos à salvação. Quando estas não são de Deus, ou quando são de Deus e não as recebemos como sendo de Deus, torna-se em tristeza do mundo que operam a morte. E aqui temos então uma ramificação. Se por um lado pode ser que quem proferiu as palavras que nos trouxeram a tristeza seja como os amigos de Jó, e venha a fazer teorias e teologias que não são da parte de Deus ou não se aplicam a nós naquele momento, ou em algumas situações, até são de Deus e somos nós que não queremos receber como sendo de Deus. Para isso devemos ser capazes de fazer o que o profeta ajudou Davi a fazer em 2 Samuel 12. Após Davi cometer o pecado de tomar a mulher de Urias e engendrar, matar o homem que não tinha feito mal nenhum, Natã chegou-se a Davi e contou-lhe uma alegoria acerca daquele homem rico que tinha muitas ovelhas e do homem pobre que só tinha uma ovelha. Os irmãos com certeza estarão recordados, estudantes da Bíblia como eu creio que os irmãos são. Esta alegoria fez Davi exteriorizar-se da história dele em específico e, sem saber que estava a falar de si mesmo, disse que quem cometer esse acto era digno de morte. Ora, depois de Natã lhe mostrar que quem era aquele homem era Davi, Davi caiu em si e viu o que tinha feito. Sermos capazes de nos afastar do nosso ego e da nossa situação e analisar os eventos ocorridos de uma forma o mais imparcial possível, como se não fôssemos nós naquela situação, é algo que deveria ser capaz de acompanhar o cristão permanentemente, porque esse é um dos atributos de ser justo. Aquele que se acha justo e não é capaz nunca de fazer isto deve repensar aquilo que para ele é justiça. Mas avançando, agora que nos fala em morte, no texto inicial, pode ser morte espiritual ou pode ser até morte física. Infelizmente, a tristeza hoje em dia leva a muitas doenças do foro psicológico e, meus irmãos, não sejamos quadrados, não acreditemos que as doenças psicológicas, como a depressão, o esgotamento, entre outras, são apenas para as pessoas do mundo. Não são. Porque são doenças tão reais como as doenças físicas. Vamos parar com a história de que isso são doenças na cabeça, isso não há doença, que o cristão não pode ter esse problema. Não, essa conversa não é de Deus, meus irmãos. Devemos cuidar sempre de sermos vida para os nossos irmãos e não morte, seja ela do que tipo for. Ouvi uma vez uma frase que se o que temos a dizer não é melhor que o silêncio, então fiquemos calados. E essa frase não podia ser mais verdadeira. Se algum de nós se encontra numa destas situações, eu peço que paremos, respiremos bem fundo, meditemos com Deus e na palavra de Deus. A palavra, ela diz que o inimigo veio roubar, matar e destruir, e Jesus veio dar vida e vida em abundância. Se nós precisamos dessa vida e de vontade de viver, já sabemos onde buscar. Se algum de nós não o consegue fazer sozinho, peça ajuda de Deus, de um homem ou mulher de Deus. Se por outro lado você está no reverso da moeda e está a ajudar a matar pessoas, seja espiritual, seja fisicamente,
Talvez deva repensar o que anda a fazer com o seu tempo, deva submergir mais nas Escrituras e no Espírito Santo para mudar esse seu caráter. Se você não está capaz de ver defeitos em si mesmo, então talvez também você necessite de um retratamento, porque todos temos defeitos. Quanto mais próximos de Deus estamos, mais sujos nós nos sentimos, porque mais capazes somos de ver os nossos erros, as nossas falhas e o pecado que há em nós. Portanto, se você não vê o pecado em si, é porque você precisa mais de Deus. Se eu não vir o pecado em mim, é porque eu preciso mais de Deus. Vamos buscar servir a Deus e vamos buscar corrigir-nos. E que o amor de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e para todo o sempre. Amém.